Obrigado, Ana. Estamos exatamente meia hora ganhando meia hora. Então isso é bom. Temos então agora passo o microfone para o Otmar. Obrigado. Bueno, esta vez realmente me cuesta, quisiera antes de nada felicitar la sabiduría de los organizadores, realmente integrar el ciclo de esa forma que se cierre ahora incluso con Guimarães Rosa, ¿no? Y también después de hablar sobre las posibilidades de un coloquio también doctoral, postdoctoral, integrarlo hasta cierto punto, ¿no? Antes de cerrar con broche de oro con la conferencia de João César. Entonces, para encontrar quizá un punto común de tres desarrollos diferentes, ¿no? de conceptos, quisiera quizá destacar la dimensión de lo otro, ¿no? Que creo que está en las tres comunicaciones, tanto de Natalia como de Fernanda como de Ana. Y me parece que quizá una fórmula podría ser la que citó Fernanda de Mario Vargas Llosa, una de esas citas que son muy, bueno, claro, donde Mario Vargas Llosa también es un poeta doctus y conoce bien las discusiones, etcétera, pero donde prácticamente se reduce el impacto de la palabra otro, de la otredad, de la creación de la otredad, de una posición o de un posicionamiento frente a lo otro, en el sentido de que la posibilidad de vivir otras vidas sin dejar de vivir las mismas o sin dejar de ser los mismos, ¿no? En ese sentido, que es una reducción de todo el impacto de lo otro, ¿no? Sino es como una fórmula de la ampliación casi, ¿no? No es una forma de la ampliación en el sentido fuerte, pero es en el sentido de la reducción del impacto de lo otro como una categoría de la otredad, o sea, de una diferencia, de una jerarquía, de una dimensión, de tolerancia frente al otro. Entonces son prácticamente, que me parece, los elementos que unen, ¿no? a las tres bellas conferencias que acabamos de escuchar, ¿no? Entonces, desarrollando esto un poco como a veces lo hacemos en el coloquio, ¿no? Es decir, tratar de ver un poco cuáles son contextualizaciones futuras posibles, posibilidades de contextualizar en el futuro. Podría ser precisamente esto también, ¿no? Tanto a un nivel político, a un nivel epistemológico, diferenciación entre animalidad, humanidad, etcétera, como a nivel, de muchas complejidades, de pensar estructuraciones abiertas que se caracterizan por una complejidad fundamental. Entonces, lo que me parece sumamente interesante y prometedor es esa puesta en escena y al mismo tiempo la puesta o sea, de jouer, no sé cómo se diría esto en castellano ni en brasileiro, mas jugar y al mismo tiempo de jugar esa categoría, ¿no? Y también quizá la categoría del saber, ¿no? Saber sobre la vida como una concepción bien definible, ¿no? Entonces,
¿Cómo pensar entonces más allá del otro? ¿No? Es una temática que ahora me está, claro, preocupando mucho y quisiera insertarla dentro de, digamos, de lo que acabamos de escuchar, ¿no? O sea, ¿cómo pensar o repensar, cómo jugar o rejugar y dejugar una categoría fundamental, ¿no? Para que prácticamente coordena nuestro pensamiento ha dominado nuestro pensamiento durante una larga época que todavía no ha concluido para nada. Es una dimensión muy política en este sentido también. Y entonces, como las literaturas entonces permiten desarrollar categorías donde estamos saliendo, digamos, de una también supremacía de otros discursos, por ejemplo, dentro de las humanidades mismas también, ¿no? Es una pregunta fuertemente, que me parece fuertemente política, en el sentido de, digamos, de lo político, del trabajo que estamos haciendo, ¿no? ¿De qué forma entonces pasar por alto o pensar más allá de una categoría que prácticamente nos domina, no solamente en el discurso transatlántico desde hace siglos, ¿no? Por lo menos si seguimos a Tzvetan Todorov en este sentido, ¿no? Jerarquías, tolerancias, aperturas, y esta posibilidad luego de jugar con ese concepto y de lo déjoué, de realmente dejándolo atrás por un juego, ¿no? Tolerancia es un juego también. Tolerancia en el sentido de que, yo no sé si en portugués, pero me imagino que sí, hay normas, ¿no? Cuando uno produce, por ejemplo, un instrumento, puede ser un instrumento de música o un instrumento de metal, lo que sea, tiene un juego, ¿no? O sea, hay una norma, algo se produce y tiene una tolerancia, ¿no? Que permite un juego, ¿no? O sea, espero que me explico bien, pero y entonces ahí inmediatamente surge el problema de la frontera, ¿no? Hay que para establecer esa norma, una frontera, hasta donde se permite el juego, ¿no? Hasta donde entonces se permite que, por ejemplo, por un milímetro, esa mesa hay una tolerancia con respecto a las dimensiones de esa mesa, porque ha sido producida de forma masiva, ¿no? Y luego puede haber una diferencia de que sé yo, un milímetro, digamos, y si no, pasa ya a otra medida y ya no es la misma mesa, ¿no? Producida masivamente. Entonces, se trata realmente de cuestionar fronteras, ¿no? Es decir, que es un poco el concepto de transaria, por eso me gustó mucho también porque tiene mucho que ver, ¿no? Transaria caracteriza un movimiento que atraviesa y que, por lo tanto, entonces reconoce fronteras, pero sin no necesariamente respetarlas, ¿no? En ese sentido, entonces, claro, las literaturas tienen otras posibilidades de definir tolerancias, definiendo tolerancias no a un nivel, digamos, categorial, sino a un nivel vivible. Es decir, que esas fronteras entre, por ejemplo, diferentes posiciones políticas, entre diferentes posiciones frente a los animales, ¿no? Incluso dentro de y eso ha surgido al final también, entre lo racional y lo no racional, ¿no? Esos son las grandes ventajas de las literaturas del mundo, ¿no? Déjouer estas categorías sin realmente dejarlas atrás, sin realmente destrozarlas, sino por un juego.
Y ese juego ese juego políticamente hablando sería la categoría de la tolerancia, pero también el respeto a lo que ya no se llama otro, ¿no? En ese sentido, digamos, esa epistemología de la ampliación de la que estábamos hablando con Sergio, podría abrir una ventanilla, ¿no? Una ventanilla para otras formas y normas de convivencia entre diferentes posiciones históricamente hablando también, ¿no? Es decir, que podemos analizar de forma contextualizada, pero también posibilidades de vida futura, ¿no? Estoy pensando en el movimiento animalista en Francia. Estoy pensando entonces toda una serie de publicaciones recientes sobre posiciones incluso dentro de la misma política, o sea, no solamente a nivel de lo político, sino de la política también actualmente en Francia. Y eso significa que puede haber un discurso, una apertura discursiva frente a una dimensión que sobrepasa y al mismo tiempo respeta la frontera. Voy a dar un ejemplo, que no es realmente el ejemplo, va más allá o sea, no se inserta dentro de las tres propuestas que hemos escuchado. En climatología, por ejemplo, o en el discurso climatológico, político, ahora se definen fronteras, ¿no? Se tolera un aumento de la subida de las temperaturas hasta tal punto. Claro, eso es una convención, ¿no? No hay ninguna razón, digamos, salvo la razón pragmática, que define esa frontera. Es una frontera políticamente, acordada o negociada o introducida. Entonces, todos sabemos que eso plantea toda una serie de problemas políticos que, por ejemplo, en la cumbre de Bonn ahora, en cumbre del clima en Bonn, se han discutido, ¿no? Y los problemas que surgen de ahí es primero la no inclusión de las diferencias culturales. Parece ser un problema secundario, pero de hecho no lo es, porque depende digamos, por ejemplo, lo vemos en Estados Unidos ahora, depende de toda una serie de formaciones culturales que definen las fronteras y que entonces los aceptan o no. Y ahí me parece que incluso, no sé si el concepto de tolerancia, veo, como ya lo sabe, como implica fronteras exactas, sería ahí el más adecuado, pero se está desarrollando ahora un discurso que ya no, digamos, divide a los diferentes países en los que obedecen a digamos, los resultados de las negociaciones, sino que trata de integrar elementos que sí son favorables para el respeto a ciertas negociaciones. Entonces no se definen a los sünda, los pecadores, y que son los otros en el discurso y que se atacan directamente. Eso sigue funcionando, por supuesto, pero se ha visto que a lo largo y eso se vio ya en las negociaciones de París, que eso es un método que no funciona muy bien, ¿no? Que no funciona muy bien, porque sencillamente estos países dicen no. Y no se, digamos, no se abren hacia nuevas negociaciones. Entonces, tratando de utilizar la palabra de jouer la palabra del otro, entonces sería más bien una posibilidad de abrir nuevos niveles. Pongamos por caso en Estados Unidos toda una serie de instituciones que dentro de un país que se niega a aceptar las negociaciones anteriores, entonces déjoue esa frontera.
¿no? Entonces, es solamente un ejemplo, no sé si estarán de acuerdo, pero es solamente un ejemplo para los tres niveles donde el concepto del otro y la tolerancia frente al otro y la inclusión del otro abre nuevas posibilidades de pensar la convivencia, por ejemplo, entre animales y seres humanos, o sea, mouvement animalista, que se abre hacia una nueva comprensión de fronteras, por ejemplo, dentro de una historia que estamos analizando, ¿no? O que nos abre posibilidades de reinterpretar nuestra propia historia también. Y bueno, eso sería quizá solamente un ejemplo para hasta cierto punto reunir las tres conferencias, las tres propuestas también, y ver de qué forma ha sido una pregunta, creo que introducida por Juliana, si no me equivoco, en nuestro contexto, de qué forma, de qué eficacia política también estamos hablando cuando hablamos de literatura. Y eso sería también una estrategia para subrayar la posibilidad de pensar las literaturas del mundo y nuestros quehaceres dentro de un mundo complejo, donde las soluciones y las oposiciones y las fronteras y las tolerancias están muy limitadas, pero para desarrollar nuevas estrategias, para tomar las literaturas del mundo como posibilidades de repensar nuestras estrategias. Y ahí parece muy feliz entonces que la cita quizá principal es la de un escritor, que a nivel de un discurso político sí se reduce a oposiciones, pero que a nivel de un discurso incluso autocrítico a veces, pero literario también, entonces está desarrollando conceptos mucho más complejos que lo que luego reduce al juego de la política, ¿no? En ese sentido, son posibilidades, digamos, de realmente, hasta cierto punto, claro, siempre puede haber un rechazo, de instrumentalizar también la producción de un saber de la vida, de un saber convivir también, que produce la literatura, utilizándolo de una forma quizá un poco como incluso dentro de la literatura no ha sido desarrollado esa investigación, esa recherche, ¿no? Esa pesquisa. En ese sentido, bueno, eso sería mi comentario, porque lo que me importa en, digamos, esas proyecciones de los conceptos hacia un futuro, veo una dimensión muy política y posibilidades de realmente utilizar esa dimensión, instrumentalizar incluso esa dimensión para subrayar la importancia, de paso, para subrayar la importancia de nuestras disciplinas en un mundo de una complejidad tal que no permite esas sencillas oposiciones, y en lo cual, en un mundo en el cual también a todos los niveles hay como una reducción de la complejidad a muchos niveles, que no tocan políticamente, que no tocan muy de cerca. O sea, una reducción, digamos, de complejidades que funcionan a nivel de los votos, a nivel de los populismos que estamos sufriendo de forma bastante bien, y entonces tenemos que desarrollar una especie de pensamiento de lo político que nos permita realmente déjouer ese tipo de populismos, de oposiciones fáciles, ¿no? De construcciones de otros, y todas esas construcciones que en el caso alemán estamos viviendo continuamente, ¿no? Continuamente estamos produciendo a otros, ¿no? Es decir, antes de la caída del muro, digamos, la concepción del otro era bastante diseñada con una frontera, ¿no? Una frontera con un muro, y etcétera. Después de la caída del muro, la multiplicación de construcciones de otros que estamos viviendo ahora, que define la política en este momento en Alemania, en gran parte, y no solamente en Alemania, sino también en gran parte de Europa.
tanto, digamos, del lado de los antiguos, otros vistos desde el occidente, como digamos los países del este, que tienen otra reacción frente a la nueva construcción de otros, los inmigrantes, los refugiados, etcétera, etcétera. No, solo todo eso, yo sé que no es exactamente la idea fundamental de cada una de las contribuciones, pero ahí veo pues un pensamiento, un desarrollo de una jerarquización que implica siempre, para mantener la complejidad, el respeto hacia, digamos, lo que históricamente ha sido introducido, diferencias entre le même y l'autre, entre el mismo y el otro, que no desaparece, pero que no sea pues ya una posicionalidad que define, que siga definiendo, ¿no? Y bueno, eso a todos los niveles, tanto animalista como climatológico, como digamos, a muchos niveles de nuestras posibilidades de pensar el mundo, ¿no? Eso sería mi comentario. Y bravo, realmente me gustó mucho, me gustaron mucho las 3 propuestas. Obrigado, Otmar. Temos tempo ainda, uns 15 minutos, né, para perguntas, colocações. Paulo? João, é uma observação para Ana Torquato, talvez seja útil para o seu trabalho. Geralmente, na análise do meu tio e Aureté, nós seguimos um comentário, uma análise muito aguda e inteligente, como tudo que o Haroldo de Campos fez, segundo a qual, na análise do Haroldo de Campos, no final, a onomatopeia seria uma espécie de lógica do significante, um correlato objetivo da animalização que ocorreria no conto, não é verdade? Essa é a nossa análise. Só que Guimarães Rosa é sempre mais do que isso, não é? Ele é sempre mais do que a gente percebe. Uma colega do Sérgio Ugal de Quintana, uma professora brasileira radicada no México há toda a vida, chamada Valquíria Vey, tem o que eu considero o mais brilhante ensaio escrito sobre meu tio e Aureté. E o que ela teve uma intuição é que aquela frase final do conto, que nós consideramos pura onomatopeia, vocês todos se recordam, não é? Até que termina e. Ela teve uma intuição e buscou o dicionário de Tupi, o primeiro dicionário de Tupi feito no Brasil, que foi feito pela Gonçalves Dias, que é um dicionário desse tamaninho, pequenininho, mas absolutamente extraordinário. E, na verdade, não é uma onomatopeia, não. É uma transliteração de uma frase em tupi. Eu só não vou recordar agora o sentido da frase, infelizmente. Mas isso quer dizer que o Guimarães vai muito mais fundo do que nós somos capazes nos jogos que fazemos na universidade. Isso quer dizer que, no Brasil, o outro é um animal. Isso quer dizer que na cultura brasileira, esta cultura onde estamos agora formou-se animalizando metade da população, são os escravos. Esta cultura formou-se animalizando todos os indígenas, que ainda hoje, no Código Penal brasileiro, precisam ser tutelados, porque são menores de idade. A frase final não é uma onomatopeia que animaliza, é o tupi, porque os verdadeiros animais numa cultura como a brasileira somos nós, que animalizamos tudo que não seja espelho. Então, esta frase do Guimarães Rosa é uma frase em tupi-guarani. Não vou recordar agora o sentido da frase, mas, havendo interesse, eu xeroco o ensaio brilhante da Valquíria Vey e mando para o Paulo e ele torna disponível para você. Tem mais alguém? Não? Eu também queria, enfatizando essa... desculpa, tinha uma... perdão, Paulo. Pensei que era o outro Paulo. Enfatizando essa leitura, que eu acho que o João coloca de maneira muito bem, eu gostaria também de notar como aqui, de fato, como o Otmar argumentou, né, a gente de fato se move num espaço
jurídico, filosófico, né? Que exatamente tem profundamente a ver com a determinação do direito na nossa sociedade, na nossa história, né? No momento em que a gente começa a pensar na possibilidade de direito para os animais, né? Porque o grande problema é que os animais não são pessoas físicas, não são pessoas do direito, né? Ou as plantas, ou o meio ambiente. E essa é uma discussão filosófica, inclusive, conduzida já desde os anos 80, pelo menos, não é? Em relação a como é que se atribuiria direitos no direito ambiental a indivíduos que não são pessoas físicas, não é? Ou pessoas do direito. E essa é uma questão que, interessantemente, replica justamente esses debates que para a constituição da nossa sociedade são tão importantes, não é? No momento em que a gente vê exatamente as categorizações nossas com um jogo um pouco maior, como disse o Ottmar, né? Então, me parece interessante também pensar nessa categoria exatamente da expansão, flexibilização, superposição de determinadas, vamos dizer assim, redefinições de conceitos ou categorias que nós tínhamos anteriormente, nos fazendo pensar tanto retrospectivamente quanto prospectivamente em definições jurídicas, né, que acabam sempre se moldando também nas dinâmicas históricas que a gente vive, né? Então, só para enfatizar essa consideração que o Ottmar havia feito, né, em relação também a essa expansão dos jogos, afinal de contas, o que se dá muito concretamente no ambiente literário, né, dada essa liberdade imaginativa que o texto literário propõe, né? Ok. Juliana, e daí, se quiserem. Vocês querem responder o Paulo? Pode. Posso? Minha Juliana. Eu tenho uma pergunta para cada uma de vocês. São perguntas rápidas, mas vamos ver se dá para... Espera aí, onde é que estão as minhas anotações? Primeiro, para a Natália. Retomando agora o que o Éter falou também do outro, Natália, eu queria te perguntar o seguinte. Eu não sei se eu usaria a ideia de tolerância com relação a consigo mesmo, mas eu acho interessante a ideia, eu não sei se isso te interessa desenvolver, ou se tem a ver com o trabalho que você está fazendo agora, pensar numa dimensão do outro que está na própria pessoa. Porque ninguém é só apenas aquilo que a gente conhece de si, né? Também existe uma dimensão desconhecida de cada pessoa, uma espécie de outro de si mesmo, que não é negativo, é simplesmente maior do que aquilo que a gente consegue abarcar e se desenvolve ou se conhece ao longo da vida, ou nem ao longo da vida inteira. E aí eu te perguntaria se você vê alguma coisa que você, tanto na obra do Éter quanto na do Girard, nesse sentido, que talvez seja interessante desenvolver ou pensar. Para Fernanda. Fernanda, interessantíssimo o teu trabalho, que eu fiquei pensando o seguinte, apesar de, vamos dizer, o polo tradicional, o contraponto tradicional da ideia de uma autonomia da literatura ser uma literatura engajada, não esquematicamente engajada, mas uma literatura com uma ação social ou com uma dimensão de engajamento na sociedade, como para o Érico Veríssimo. Eu ia te perguntar, mas não tem essa relação com a vida, esse saber com a vida, que também está contra uma ideia de autonomia da literatura, não é um pouco maior que uma ideia de engajamento só social? Então, eu queria te ouvir sobre isso. E para Ana? Antes de fazer a pergunta, só queria fazer uma observação. Eu não sei como andam essas teorias de animalidade, mas eu gosto de ser gente. Eu não tenho pretensões de mudar. Eu não entendo de onde vem uma coisa assim tão reativa contra uma diferença. Bom, talvez os animais estejam fazendo algum simpósio sobre os humanos, não sei, mas ainda me parece que tem diferenças simpáticas.
Mas o que eu ia te observar é o seguinte. A primeira observação, eu acho que essas reflexões sobre as relações entre humanos e animais, seres humanos e animais, existem pelo menos desde o romantismo, quer dizer, na verdade, muito antes já. Mas, vamos dizer, pelo menos desde o romantismo, como uma possibilidade de pensar o humano, e elas também têm sempre um efeito de grotesco, e elas mais ou menos funcionam ao lado também das ideias de mistura entre homens e máquinas, né? A ideia do boneco, da marionete, os duplos, né? O duplo que é um boneco, que é uma coisa desumanizada, mas tem uma forma humana. Então, isso talvez seja interessante para o teu trabalho. Então, uma pergunta seria: não tem alguma coisa nessas teorias que você está utilizando? Eu não conheço, tá? Isso aqui pode ser uma grande bobagem, mas nessas teorias que você está utilizando, não tem alguma coisa de um pouco militante contra a ideia de ser humano? E essas relações que aparecem nos textos não são muito mais um exercício de imaginação, de ficcionalidade, ao invés de uma proposta conceitual ou política até? Essa é uma pergunta. A outra, isso aqui também é uma curiosidade, isso já é uma curiosidade minha. Para o Miyakoto, imagino que isso seja possível. Você sabe se o Guimarães estudou algum tipo de religião africana? Porque nas religiões africanas tem realmente uma lógica de se identificar com uma energia, às vezes até de se tornar um animal, se tornar algum tipo de animal, e tem essa ideia muito forte de invocação das forças da natureza, né? Também na dança, né? A imitação dos gestos animais. Mas eu não sei, eu desconheço em que medida o Rosa teve contato com isso, não. Imagino que para o Miyakoto talvez seja mais forte. Pronto. Natália. Obrigada, Juliana. Sobre a questão da tolerância consigo, talvez não tenha ficado muito claro, assim, às vezes, de repente, eu não me expressei tão bem. Porque eu quis usar o conceito de tolerância, né, apoiado na obra do professor que nesse caráter polissêmico, porque a gente tende a ver o conceito de tolerância como algo positivo. Só que há uma dupla face, uma sombra, que, na verdade, tolerância é você tolerar o outro, deixando ele à margem, ao invés de simplesmente aceitar a presença do outro, né, que são coisas bem diferentes. E esse outro, eu tentei pontuar que é como o outro ou cultura, o outro que está ao meu lado e o outro que sou eu também. Então, essa tolerância aqui, esse espaço, dá esse espaço para o outro, não como uma condescendência, mas porque, de fato, existe, né? É nesse sentido. E isso vale para mim. E a gente não descobre. Então, assim, porque me parece, eu não tenho certeza, mas me parece que tudo parte de como a gente se relaciona com a gente também. Então, se eu não assumo essa dimensão existencial das minhas sombras, dos meus eus, e aceitar e dar espaço para isso, é muito mais difícil fazer isso com o outro. Eu acho que é sempre um duplo jogo. A gente está sempre nesse ir e voltar, ir e voltar. Mas, como você falou bem, assim, esse outro que também sou eu não conheço, sim, era nesse sentido. Eu abarquei isso. E sobre em relação às obras, eu acho que é esse mesmo caminho, sabe? Eu acho que o livro, especialmente esse, né, Saber Sobreviver, para mim encaixou muito bem, porque ele substitui, pelo menos assim como eu entendi, essa lógica binária para uma lógica multifacetada, em que faces que eu também não conheço têm lugar ali. E essas faces são construídas nesse jogo, né? Nós não vem a priori. Então, é essa dimensão de um certo mistério e que existe lugar para esse outro que eu não conheço. E aí, a minha questão é como nós conhecemos. Porque eu não sei se isso é apenas uma questão da condição humana ou se isso é uma herança cultural filosófica que a gente tende sempre a reconhecer no outro que é conhecido, para poder conhecer. E se talvez não fosse mais produtivo apenas aceitar para depois conhecer.
entendeu? Eu não sei se isso é utópico demais, eu não sei se isso é uma questão de herança filosófica, se é questão da condição humana, mas me parece que a arte, em especial a literatura, viabiliza isso, porque, ao menos imaginariamente, eu consigo fazer. Entende? O difícil é esse download para a vida, né? Essa passagem. Mas eu acho que é um exercício. E tolerância nesse sentido, sabe? Não sei se te respondi, mas é uma forma de tentar desconhecer como conhecemos, sabe? Será que precisa excluir? Será que precisa assimilar? Será que é possível apenas aceitar? É esse o jogo. Tá bom? Eu acho que sim, eu acho que o engajamento... Fernanda. Eu acho que o engajamento da literatura para o Éter é algo muito maior, mas para o Érico também. Ele não está falando do engajamento no sentido de fazer uma literatura que tenha uma intenção politicamente engajada. Pelo contrário, ele questiona e discute isso nas duas narrativas de viagem. Eu não desenvolvi isso na minha fala, na verdade, né? Mas ele vai, e aí não só nas narrativas, mas na obra literária também, chegar, a meu ver, a essa conclusão de que a literatura ela se insere enquanto discurso, nesse discurso que se dá, né, no mundo da vida, sei lá, para emprestar um conceito do Habermas, mesmo quando ela não tem intenção de ser política, como ela não quer ser política, né? E aí, nesse sentido, que eu me aproximo dessa discussão sobre o saber sobre a vida, que pode ser suscitado através da leitura do texto literário e por conta da natureza desse texto literário. Inclusive, ele debate isso em diálogo com os outros escritores, ele discute a validade de uma literatura que ele chama do que poderia ser uma literatura de mensagem, uma literatura engajada politicamente. E para daí, a meu ver, inclusive, questionar a ideia de autonomia da arte. Que, a meu ver, ele chega à conclusão que a arte não é autônoma, ela está sempre vinculada ao contexto de produção. E até porque ela vai ser recebida por um contexto também. Então, ela sempre vai estar inserida em aspectos sociais, políticos, econômicos, de diversas ordens. Ana Carolina, eu fiz algumas anotações para poder responder todo mundo. Mas vou começar pela Juliana, porque foi o que eu fui anotando primeiro. E no comentário que você falou sobre militância, eu particularmente vejo todo o ato como um ato político. Então, eu acho que não é uma questão de militância da minha parte, mas é uma forma de ver o texto como também trazendo uma mensagem política. E eu concordo com você. Eu não queria ser animal na nossa sociedade, porque provavelmente eu estaria frita e morta. É isso, eu estaria sendo alimentação de seres humanos. Mas o que eu estou falando sobre a animalidade, e você tem razão no que você fala sobre a ficção, sobre o imaginário, é imaginário, porque eu estou falando do texto literário. Não é uma coisa que a gente é capaz de fazer, essa metamorfose completa em ser animal, mas é como o professor João falou, as nossas atitudes, a gente categoriza o outro, principalmente falando de colonização, do tratamento do outro de uma maneira a inferiorizá-lo, inclusive usando a denominação animal para xingar, para menosprezar a existência do outro. A gente faz isso com um intuito político também, e quando isso acontece, no caso dos índios, no caso dos negros, no caso das mulheres, de muitas outras minorias que passaram e passam por dificuldades, eu acho que, na verdade, o que eu quis dizer no final do texto, quando os animais, quando a animalidade é um refúgio, e é uma forma de se defender também, isso, e eu concordo com o João mais uma vez, quer dizer que as nossas atitudes em relação a esse outro, de violência, de diminuir, de inferiorizar, elas são
animalescas pela mesma lógica de chamar o outro de animal, diminuir a nossa ideia de animal. Então, acho que é um movimento que vai e volta. Por isso que eu falei, mas com certeza é um texto literário. Eu não imagino isso acontecendo de fato na realidade, porque é impossível a gente ter essas trocas. E em nenhum momento se eu passei essa ideia, mas em nenhum momento eu acredito que não deixem de existir diferenças entre a animalidade, entre o animal e o humano. Existem as diferenças, mas eu acho que elas não podem ser totalmente pautadas na superioridade de um e na inferioridade de outro, porque isso nos dá liberdades maiores do que talvez a gente possa realmente exercer na sociedade. Não sei se eu respondi a todos, mas... Obrigado. Paulo, mais brevemente. Eu só queria concretizar aquela minha fala anterior, que talvez tenha sido um pouco confusa, porque, Juliana, eu sei que não se trata disso de modo nenhum, mas imagine essa mesma frase, né, sendo dita no momento em que não se consideravam pessoas humanas, né, índios ou negros escravizados. Eu gosto muito de ser gente. Você entende? No fundo, é para esse tipo de sensibilidade que eu acho que essa reflexão aponta, né? Quer dizer, a relatividade também do que é o humano, né? Do ponto de vista de que aquele a quem não se atribui a dignidade da pessoa humana, né? Ou uma dignidade de pessoa do direito, né, ou de um ser que mereça respeito, justamente essa é a questão central, né, porque uma dona de escravos numa determinada circunstância no século XVIII, no comecinho do XVIII no Brasil, poderia dizer essa mesma frase vendo os seus negros sendo, né, sim, mas é disso que se trata, né, é disso que se trata, eu acho, na nossa argumentação, né? Uhum. Porque só para colocar mais um exemplo extremo, né? Imagine o quanto também, numa lógica, inclusive jurídica, né, na Alemanha nazista, também se considerava determinadas pessoas, embora seres humanos, de uma outra categoria que lhes tirava direitos, né? Portanto, numa dinâmica discursiva, a gente tinha exatamente uma categorização de níveis ontológicos que exatamente traziam sofrimento, a liberdade para infligir sofrimento e coisas desse tipo, né? Acho que é importante ter essa sensibilidade no que diz respeito a essa discussão. Juliana, então, mas aí a gente logo encerra, vocês podem continuar no café. Réplica. Não, vai ter réplica porque está gravado. Precisa ter uma... No café a gente muda de assunto. Não, Paulo, vamos estabelecer uma coisa. Você desviou bastante o que eu tinha falado. Estava fazendo uma brincadeira. E você sabe que se eu for... Isso não significa que eu deteste animais ou que eu seja contra pensar melhor as relações ecológicas em que a gente vive, até porque você sabe muito bem que eu parto de um conceito de criatura que se perdeu. Criatura e criaturalidade que se perdeu completamente, por isso eu nem introduzi aqui para não começar uma outra coisa. Então, eu não deturpo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo existe uma forma de pensar essas relações que pode ser ideológica. Obviamente, existe uma forma de utilizar metáforas ou expressões ou a relação com a natureza que serve para degradar o outro. Aí a gente está falando de grandes deturpações. Não era isso o que eu estava apontando que eu tinha perguntado para Ana, e até foi bom porque ela explicitou uma posição. Para mim não estava clara a tua posição. Quer dizer, você tem uma posição política com relação a isso. Então, era disso que se tratava. Então, não vem me comparar com... não vem me comparar com comparou... Bom, vamos lá. A gente precisa ir para o café. Não, mas é verdade, porque é um tipo de desvio de argumentação que daí introduz uma outra coisa. Não era disso que eu estava falando. É só para deixar... claro, e até
Não, até agradeço a Ana ter explicitado de forma tão franca a posição dela. Tá bom, é uma posição. Eu também não sei se eu concordo tanto, mas tá bom, é a posição que ela tem. Então, isso é importante. Ok. Obrigado. Que bom, que bom. Não estamos tão certo. Não se identificou, Paulo, então tá. Então temos um tempo agora. Obrigado. Café. Peço desculpas por ter saído, mas eu não ia ficar tossindo aqui na tua frente, né? Tá? Então tá. Até mais.